Boa noite, pessoal. O meu nome é Pedro Gabriel e na live de hoje vou estar aqui com o Júnior para falarmos sobre hipertrofia, para falarmos aí sobre alguns mitos do mesmo. Vamos aproveitar aqui, o Júnior trabalha mais com o público masculino, eu trabalho mais com o público feminino. Até poderemos trazer aqui algumas ideias de quais é que são as diferenças e são menos que aquelas que as pessoas pensam. E vamos desvendar aqui alguns mitos. Principalmente aquilo que combinámos falar foi a questão de que ainda muito se fala do treino para secar, do treino para crescer, e não há diferença entre o treino para secar e o treino para crescer. Júnior, apresenta-te. Força. Olá, malta, como é que é? Está tudo bem? Sou o Júnior Souza, sou personal trainer. Já é a segunda vez que estou aqui infiltrado no perfil do Pedro. Qualquer dia começamos a fazer uma live semanal para vocês aqui. Vamos alternando entre o meu perfil e o dele. Mas fica aqui lançado já o repto para o Pedro. Disto ser feito quase semanalmente. É muito bom para Semana fazemos no tempo. É muito bom para vocês, é muito bom para mim. Como o Pedro disse, eu trabalho maioritariamente com pessoas que querem emagrecer e homens, ok? Não quer dizer que seja exclusivamente, mas a maior parte do público-alvo é essa, ok? E aqui, quando nos aprofundarmos, também podemos falar aqui um bocadinho das diferenças, como o Pedro disse, do treino masculino para o treino feminino. Não são assim tantas como vocês vão perceber, vão ser apenas uma questão daquilo que cada pessoa prioriza, ou seja, o treino de uma mulher, se ela priorizar crescer os braços e ficar muito grande, pode ser igual ao de um homem que tenha esse mesmo objetivo, ok? É aquilo que vai diferenciar aqui o treino, já baixando aqui um bocadinho a toalha do que o Pedro falou, mas eu acho que é o que vai diferenciar aqui maioritariamente o treino masculino do feminino, é a mesma prioridade e que vocês dão aos membros inferiores e que normalmente os homens dão ao tronco, né, como um todo. Acho que é basicamente aqui a grande diferença. Mas continuando a minha apresentação, trabalho com emagrecimento masculino, não exclusivamente, como disse, mas o grande foco é esse. E hoje vamos falar aqui, acho que até se calhar podíamos começar por aí, Pedro. Qual é que é a grande diferença de um treino para emagrecimento e de um treino, ou um treino para secar, falando assim mais sujo, um treino para secar e um treino para crescer? E depois ainda há uma que não falaste, que é o treino, também se ouve muito, é o treino para manter. Já nem me lembrava. É o treino de manutenção. É o treino para manter. Vamos só ali fazer umas repetições só para manter. Mas entrando aí um bocadinho naquilo que disseste, para percebermos a diferença aqui no treino de manutenção, por assim dizer, eu percebo quando as pessoas falam no treino para manter, principalmente neste caso os profissionais na área, falam no sentido em que se nós quisermos manter determinados ganhos de massa muscular, nós não precisamos de treinar com o mesmo volume que estávamos a treinar anteriormente quando necessitámos para ganhar aquela massa muscular. Ou seja, vou dar aqui o exemplo. Eu vou fazer ali um ciclo de 6 semanas em que vou treinar com 30 séries semanais para o grupo muscular que eu quero desenvolver. Ok, passadas 6 semanas, atingi determinado resultado e vou ter uma fase em que tenho menos disponibilidade para treinar e quero manter os ganhos que eu obtive. E aquilo que a investigação tem demonstrado, aquilo que a ciência tem demonstrado é que se nós realizarmos 1/3 do volume e se mantivermos a intensidade, nós conseguimos manter a massa muscular que ganhamos, ok? Mas aqui fala-se muito da questão dos mitos, pronto, a questão do treino para crescer, do treino para secar, o treino para manter, e muitas vezes associam isto à faixa de repetições, ou seja, o treino para ganhar massa muscular é 8 a 12 repetições, o treino para manter é 15 repetições, o treino para secar é 20 repetições. E isto acaba por ser irreal. Nós temos que perceber aqui uma situação. O nosso organismo, seja para ganhar massa muscular, seja para perder gordura, ele vai estar dependente do status energético. Em relação ao treino, quando nós queremos, neste caso, perder gordura e que até vamos acabar por ter um status energético negativo, o treino deve ter menos volume quando estamos
a crescer. E isto acaba por ser uma contradição no sentido em que quanto mais volumoso for o treino, mais energia vamos gastar, mas devido ao status energético do momento, a nossa capacidade para recuperar do treino vai acabar por ser menor, ou vai estar comprometida. Então, para não comprometermos a intensidade a nível do treino, para não comprometermos o estímulo do treino para quem quer secar, que acaba o estímulo principal acaba por ser manter a massa muscular, e para nós conseguirmos manter a massa muscular, nós devemos treinar com uma boa intensidade. E então, nestas fases, quando o volume acaba por ser excessivo, não porque o volume está muito alto, mas porque a nossa capacidade de recuperação acaba por estar comprometida, então é preferível nós reduzirmos ali no volume e mantermos a intensidade elevada. E aqui acaba por cair a questão do treino para secar de 20 repetições. Eu estou aqui a dizer que devemos baixar o volume e mantermos a intensidade, ou seja, vamos treinar com as mesmas cargas ou com mais carga, vamos diminuir sim ali o número de séries totais a nível da semana. E só para terem esta ideia, para ficar também claro, em relação aqui, vou deixar a parte, agora a última parte do secar, não, do eu, aqui do crescer para o Júnior falar. Ok. Então vamos falar, só dando aqui um adendo aqui ao treino para secar, aqui ao que o Pedro disse, está tudo o que ele disse está extremamente correto e embasado em ciência. Eu queria acrescentar aqui uma coisa mais, que eu diria que é aqui um bocadinho mais pessoal, mas acho que provavelmente o Pedro também segue isso. Por exemplo, se uma pessoa que quer perder gordura, mas quer dar ali um ênfase maior no bíceps, por exemplo, estarmos, se calhar, aqui a colocar exercícios isolados para o bíceps numa fase em que estamos a perder gordura, pode, volto a dizer, caso a caso, mas pode não ser tão interessante. Ok? Porquê? Porque aqui queremos gastar mais calorias também, utilizando como ferramenta aqui a atividade física, o exercício físico. Então, se calhar, mesmo querendo dar ali um ênfase maior no bíceps, por exemplo, podemos fazer uma remada, que vamos ter um exercício multiarticular, que também irá ter aqui alguma flexão do antebraço. Ou seja, irá ajudar ali a que aquela zona, depois também, se perder gordura, esteja ali visível o músculo, ok? Não é a mesma forma, ok? Eu acho que o que diferencia aqui um grande treino, entre aspas, apesar disto não existir, ok? O que diferencia aqui um treino para secar e crescer também, pode ser aqui o número de exercícios uniarticulares que vamos colocar, ok? Podemos colocar um volume maior de exercícios uniarticulares quando estamos numa fase de hipertrofia máxima, e enquanto queremos perder mais gordura, se calhar será mais produtivo ter um maior volume de exercícios multiarticulares, ok? Em relação aos uniarticulares para perder peso, não quer dizer que não existam, ok? Quer dizer é que, como o Pedro falou, o volume vai estar aqui um bocadinho mais reduzido. Acho que é aí é que entra a parte de, se calhar, reduzir aqui ainda mais o volume daquilo que ele falou. Eu acho que é muito importante nós reduzirmos aqui o volume dos uniarticulares quando não excluí-los, ok? Porque não existem exercícios para excluir. É sim dar um ênfase maior a outro tipo de exercícios. Em relação ao treino para hipertrofiar, exercícios uniarticulares são muito bem-vindos, ok? Para lapidarmos aqui o nosso crescimento, para crescermos de forma mais harmónica, e também o contrário do que o Pedro disse para secar, ok? Vamos aumentar o volume, deixar a intensidade lá em cima e saber jogar com isso, ok? Não é passar 20 semanas a treinar com volume e intensidade lá em cima, ok? Também temos que saber aqui jogar um bocadinho com isso. Se fizermos isso, provavelmente vamos estar aqui a entrar num caminho contraproducente. Ou seja, vamos estar a entrar aqui numa fase em que, em vez de ganharmos, estarmos a subir, apesar do volume e da intensidade estarem lá em cima, e vocês podem... E a melhor ferramenta que vocês têm para ver isso é conhecerem-se a vocês mesmos e verem que o vosso rendimento está a baixar, ok? Ou seja, volume e intensidade lá em cima, pode acontecer, ninguém está a dizer para não fazerem, mas se for, por exemplo, à quarta, quinta semana, com o volume e intensidade lá em cima, vocês vão ver que para manterem a intensidade, provavelmente vão ter que fazer um descanso ainda muito maior do que aquele que já estava ali entre as séries, vão ter que fazer um descanso muito maior do que aquele que estava pré-definido.
para conseguirem manter essa intensidade. E isso pode não ser tão interessante, não é? Treinarmos durante 3 horas, às vezes, pode não ser aqui otimizado. Não sei se concordas, Pedro, diz-me tu. Concordo, e ainda bem que falaste nessa questão, porque é, mesmo na parte do emagrecimento, a questão que tocaste é bastante importante. Nessa fase, os exercícios que devemos de sacrificar, vou dizer assim, sacrificar, porque nós temos que automaticamente reduzir o volume, ou então poderemos entrar em estratégias e realizarmos uma periodização não linear, mas isso é temática para outra live, quando falarmos de periodização. Mas perceber que os exercícios que nós devemos de sacrificar acabam por ser os exercícios isolados. No caso dos homens entra mais a questão, por exemplo, do bíceps, do tríceps, e entra reduzir talvez também, numa forma geral, o treino a nível do dorsal, ou neste caso mais do peitoral, e manter ali uma boa densidade de treino a nível dos membros inferiores e do dorsal também, e porque é tal situação, exercícios multiarticulares vão trazer um maior gasto calórico, treinarmos regiões ou músculos maiores também vão trazer um maior gasto calórico, e isto também vai ajudar ali no processo de emagrecimento. Também temos que perceber depois, mas isto é aquilo que eu costumo sempre dizer, é perceber também o contexto, perceber a situação, percebermos se existe ali determinado desequilíbrio muscular, e então poderemos, por exemplo, para uma pessoa que tem um grupo muscular bastante desenvolvido em relação aos outros, poderemos baixar o volume de treino desse grupo muscular e manter dos outros, para tentar o quê? Quando estamos ali a perder peso, ganharmos um pouco de massa muscular daqueles músculos que acabam por estar menos desenvolvidos. E aqui também é outra estratégia. É a tal situação. Nós aqui poderemos mandar 30, 40 estratégias para a mesa. Certeza que o Júnior depois também vai se lembrar de outras, e vamos aqui estar sempre a dizer estratégia. Aquilo que vocês têm que perceber é que tem que se adequar à situação, tem que perceber o contexto. O Júnior, ias dizer aí qualquer coisa, diz? Ia dizer que, pensando no teu caso, por exemplo, nós podemos pensar que é um exercício uniarticular, por exemplo, elevação pélvica, mas se calhar é um exercício em que dá para ter aqui um volume, uma intensidade brutal, e que se calhar para emagrecimento feminino é extremamente válido. Ou seja, é que estamos aqui a dar ferramentas, mas aquilo que estamos a dizer não é que não seja linear, porque é linear, ok? Vamos ter que sacrificar, se calhar aí um glúteo no cabo, depois já não faz sentido. Mas há exercícios uniarticulares que nós conseguimos colocar aqui mesmo muita intensidade e muito volume. Porquê? Porque são grupos que, apesar de ser uniarticular, é um grupo muito forte, muito potente, e isso também fará depois, como a intensidade está lá em cima e o volume também, fará com que gastarão mais calorias, não é? Isto, lá está o que o Pedro disse, nós mandamos as ferramentas para a mesa e vão sempre surgindo aqui prós e contras de alguma coisa, ok? Cabe a nós, quando estamos a prescrever, e a vocês, quando não têm ninguém, quando vão aqui apanhando estas nossas dicas, terem aqui uma coisa que se chama também bom senso. Pensarem nas vossas necessidades, pensarem naquilo que querem e jogarem aqui um bocadinho com multiarticulares, uniarticulares, tentarem encaixar, tanto para hipertrofia como para perda de gordura. Saberem o que se faz mais sentido ter predominância de multiarticulares, saber se faz sentido ter predominância de uniarticulares, e saberem aqui jogar e pôr os pratos na balança para que consigam maximizar aqui o vosso treino para atingirem o vosso objetivo. Exatamente, só dizer para quem está a assistir à live, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma questão, coloquem nos comentários. Estava aqui a ler agora aqui o comentário da Nocas. Obrigado, Nocas. É para isso que tanto eu como o Júnior trabalham, e diariamente. Quem não segue o Júnior, que está a assistir à live do meu, sigam também o Júnior, que ele também fala bastante sobre emagrecimento, e as informações que ele traz também acabam por ser benéficas. Eu acabo por falar muito de glúteos, desenvolvimento de glúteos, hei de ser conhecido como o glúteo, o glúteo português. Não, a brincar. O pêssego. Mas, exatamente. Mas também para perceberem a comunicação também convém ser desta forma. E isto porquê? Obrigado, Nocas. E isto porquê?
Porque eu não consigo resolver o problema de 1000 pessoas, mas ou melhor, eu não consigo resolver 1000 problemas diferentes, por assim dizendo. Mas eu consigo resolver um problema ao estar sempre a falar do mesmo problema. E a mim, de nada adianta-me estar a falar de 1000 problemas se as pessoas também depois, metade dos problemas não vai fazer sentido para elas. Então, eu prefiro falar naquilo que é a hipertrofia, tanto mais a nível dos membros inferiores, porque o meu público acaba por ser mais feminino. Isto, tal como ao Júnior, isto não quer dizer que eu também não trabalho com homens, trabalho com homens, só que toda a minha comunicação acaba por ser para as mulheres e para as mulheres que querem desenvolver os membros inferiores. É claro que também acabo por ter clientes que querem emagrecer, mas eu trabalho muito com a parte da hipertrofia, da recomposição corporal, seja em casa, seja no ginásio, seja com material, seja sem material. Há muita coisa que se pode fazer, há muitos mitos que andam por aí e as pessoas acham que devem fazer as coisas de determinada forma, senão não vão ter resultados, e há várias formas de atingir o mesmo resultado, há várias vias que poderemos utilizar, há várias variáveis do treino que poderemos manipular. Aqui o Júnior está... Só dando uma adenda aqui, só para as pessoas perceberem. Aqui o porquê da nossa comunicação ser assim mais estratégicas. Nós, digamos que temos know-how para trabalhar com qualquer tipo de pessoa, mas aqui, comparando com medicina, cada médico tem a sua especialidade. Ou seja, ele, apesar de ter know-how para saber trabalhar com qualquer tipo de pessoa, aquela é a especialidade dela. Ou seja, aquele conteúdo ela estuda mais, aquele conteúdo ela ainda está mais lá por cima. E se aparecer uma pessoa com aquele problema, ela consegue resolver com mais facilidade. Eu, por exemplo, hoje em dia, se me aparecerem raparigas que queiram um acompanhamento online para trabalhar o glúteo, eu repasso. Porque eu sei que há pessoas que são melhores do que eu para fazer isso. Okay? Não quer dizer que eu não saiba e que não conseguisse ter um resultado brutal com ela. Significa que eu iria ter que dividir a minha energia para estudar novamente ali, rever, porque nós temos de estar em constante estudo, e a perder um bocadinho o foco, se calhar, do estudo que eu tenho agora nesta parte mais do emagrecimento, que é um bocadinho diferente, envolve aqui outras componentes também que nós temos que ter atenção, não só em relação ao exercício físico, e passar essa comunicação requer aqui um bocadinho de estudo. Eu iria ter que estar a tirar energia disso, ou o Pedro, por exemplo, iria ter que estar a tirar energia aqui de uma pessoa, daquilo que ele estuda para transmitir conhecimento aqui em relação aos glúteos, para estudar, por exemplo, o ombro, e porque é que o ombro é também muito... Há mulheres que querem ombro, não é? Ele tinha que perder muito tempo. Agora, isto é mais específico. Conseguimos ir mais stick to the point àquilo que vocês precisam e àquilo que são as vossas necessidades. Ok? Digamos aqui, comparado com a medicina, que nos especializamos aqui um bocadinho nisso, não é, Pedro? Exatamente, mesmo a própria metodologia que acabamos por trabalhar mais e que acabamos por criar com os anos de estudo, acabam-se por ter uma aplicação mais prática sobre aquilo que nós estudamos. É como o Júnior disse, nós poderemos trabalhar com outros públicos sim, mas a nossa metodologia acaba por estar mais adequada para resolver aquele problema. E neste caso o meu é relacionado com o desenvolvimento dos glúteos. E, por exemplo, todos os exemplos, falando, e esta parte da comunicação acaba por ser importante, todos os exemplos que eu me lembro, ou quando estamos a falar, surgem na minha cabeça, acabam por ser exemplos de mulheres a nível do treino e de acordo com os objetivos que eu acabo de trabalhar mais. Por exemplo, e quem está a assistir a live desde o início percebeu logo quando eu falei na questão dos diferentes treinos, e o Júnior deu logo essa solução, solução, a dica, pronto, por assim dizendo, de fazer mais multiarticulados e sacrificar os isolados. E isto porquê? Porque nos homens é muito mais fácil nós termos esta percepção quando trabalhamos com os homens, porque, por exemplo, os homens gostam de fazer treinos isolados quase para todos os grupos musculares, por assim dizendo. E as mulheres já não é bem assim. Por exemplo, uma mulher que quer desenvolver o tronco, muitas vezes o volume que tem a nível de exercícios isolados acaba por ser bastante menor do que os homens. E isto aqui também acaba por estar relacionado depois à diferença genética que o homem também tem em relação à mulher. Já pela sua vez, uma mulher acaba por treinar mais vezes os membros inferiores e até tem uma melhor recuperação a nível do estímulo do treino para os membros inferiores do que os homens. Então, logo, todos os exemplos que eu possa
pensar neste caso vão estar logo relacionados mais com estes aspectos. Por exemplo, o Júnior também estava aqui a dizer a questão, e falaste bem da questão do glúteo, como é um grupo muscular grande, que não devemos de sacrificar, por exemplo, o exercício da elevação pélvica, porque acaba por ser um exercício que vai ter um excelente recrutamento sobre as fibras do glúteo, vamos conseguir colocar uma sobrecarga que vai ter uma grande estimulação também sobre as fibras do glúteo e vamos ter também um bom gasto calórico. Mas sim, depois determinados exercícios como coices na polia, como exercícios isolados com caneleiras, nesta fase deveremos sim tentar evitar, no sentido de se tivermos que retirar o volume. Atenção que depois cada caso também é um caso e nós temos sempre que adequar à situação. Continuando aqui a nossa conversa, ali a parte do ganho de massa muscular, em que nós, quando queremos ganhar massa muscular, além de termos que ter o aporte energético para isto, nós devemos de ter um maior volume de treino. E nós poderemos organizar sessões de treino, por exemplo, em que vamos treinar 3 grupos musculares. Neste tipo de situação, e quando digo 3 grupos musculares, não precisam de ser 2 grandes. Aliás, eu nem gosto desta discriminação, por assim dizer, dos grupos musculares grandes e pequenos, porque, por exemplo, a nível de ocupação de espaço, o glúteo acaba por ser um dos maiores grupos musculares que nós temos no nosso corpo e a nível de ocupação de espaço não é dos que ocupa mais espaço. Por exemplo, o ombro, o deltoide, é um músculo maior que o peitoral e a nível de ocupação de espaço ocupa menos espaço que o peitoral. O tríceps, por exemplo, não é desenrolado. Exatamente. Por isso eu não gosto dessa forma de chamar aos grupos musculares. E nós poderemos, por exemplo, principalmente quando podemos fazer mais treinos mais volumosos, nós até poderemos treinar 3 grupos musculares em uma sessão de treino. Eu, por norma, não gosto de o fazer, a não ser que haja alguma preferência. E vou dar aqui o exemplo. Uma mulher que queira desenvolver os gêmeos, que acha que não tem os gêmeos desenvolvidos. Então, sim, posso facilmente incorporar os gêmeos em uma sessão de treino que vou treinar 2 grupos musculares. Então, por exemplo, uma mulher quer ali treinar, desenvolver o tríceps porque não gosta do músculo do Deus. Pronto. E então, consegue-se também manipular dessa forma. Agora, se me derem o exemplo, só quem é iniciante adoto este tipo de estratégia, que é, por exemplo, fazer um treino em que vou ter um bom volume de treino sobre o quadríceps, o glúteo e os posteriores. Para iniciantes e que estão a iniciar a atividade em que o volume vai ser menor, facilmente conseguem captar sessões de treinos desta forma, a treinar 3 vezes por semana. E é possível de fazer. Só buscar o carregador que estou a ficar sem bateria, está bem? Força. E consigo fazer depois a progressão neste sentido. Agora, para indivíduos que são mais intermediários avançadas, não gosto de colocar mais do que 2 grupos musculares na mesma sessão de treino. Porque senão a sessão vai ficar muito longa, vamos acabar, ou muitas vezes nem sequer é viável, no sentido que a pessoa pode nem ter tanto tempo para treinar, e para treinarmos 3 grupos musculares temos que reduzir ali o volume para os outros 2 grupos musculares e isto pode não ser benéfico. Só deixar aí o Júnior chegar. Mas explicar aqui já a diferença e porque é que quando estamos a perder peso devemos de ter um menor volume e quando queremos ganhar massa muscular devemos de ter um maior volume. Primeiro, a intensidade deve ser alta nos dois, atenção a isto, porque a intensidade é das variáveis mais importantes para a hipertrofia muscular, atenção, ela sozinha consegue sinalizar as vias hipertróficas, as vias que sinalizam a hipertrofia, ok? Mas o volume também acaba por ser necessário. E numa fase em que queremos ganhar massa muscular e que temos o status energético para tal, nós poderemos aumentar o volume porque nós vamos conseguir recuperar daquele volume que estamos a fornecer ao nosso organismo através do treino. Por sua vez, quando o status energético é negativo e nós não conseguimos recuperar, então é preferível, como eu disse anteriormente, baixarmos o volume, mantermos a intensidade lá em cima. E esta acaba... Só uma adendazinha aqui ao que o Pedro está a dizer. Eu sei que os seguidores dele, provavelmente, vocês seguidoras dele já saberão isto,
trás para a frente, mas pode sempre surgir esta dúvida. Atenção que intensidade não é vocês acharem o treino difícil, ok? Intensidade é carga mesmo, ok? Carga lá em cima. Vocês chegarem às 6 repetições, por exemplo, e já só conseguirem, se trabalharem com 2 na reserva, sentirem que só conseguiam fazer mais 2, ok? Não quer dizer que vão levantar 300 quilos. Quer dizer que a intensidade está lá em cima, quer dizer que vocês estão ali a 80% de um RM, para cima disso. Ok? O Pedro de certeza que já vos explicou isso muitas vezes, é só porque pode haver aqui sempre pessoal a pensar, não, a minha intensidade está boa, o treino está difícil. A dica que eu costumo dar, e falo nisto várias vezes, é, por exemplo, se estás a fazer um exercício com determinada carga, fales 15 repetições e achavas que fazias mais 10 repetições, a carga está leve. Muitas vezes aquilo que acontece, já que entraste aí, vamos já entrar nisto. Quando nós fazemos pausas demasiado curtas, nós aquilo que vamos sentir é que não vamos ter uma boa recuperação entre séries. Então não é que a primeira série seja difícil, mas quer dizer que ali à terceira, quarta série, como não estamos a recuperar das séries anteriores, vamos achar que está difícil. E o que é que nós vamos sentir? Vamos sentir cansaço, vamos sentir que não conseguimos colocar mais carga e vamos sentir, acaba por ser até um cansaço, dependendo dos exercícios, acaba por ser um cansaço mais sistémico. Se estivermos a realizar exercícios isolados, por exemplo, vai ser ali um cansaço mais localizado a nível do músculo. Mas para vocês perceberem, se vocês fazem uma série e descansam 20 segundos, vocês não se sentiram cansados, provavelmente só vão descansar 20 segundos porque acham que descansar é uma seca e que não faz falta. E exatamente nessa situação não faz falta porque não estão a utilizar carga suficiente. Se tivessem a utilizar carga suficiente, 1 minuto não iria chegar, 90 segundos já era passível de chegar. Mas, e este exemplo eu dou muitas vezes porque existe, e ainda existe muitas mulheres nesta situação. O que é que acontece? Muitas vezes começam o treino até em bisets, em realizarem exercícios emparelhados, por exemplo, realizam a leg extension e realizam o agachamento, a posição isométrica do agachamento, ou então fazem a prensa e de seguida vão fazer a passada em lunge. E é normal que assim não consigam progredir a nível das cargas, é normal que assim a percepção do esforço, que é diferente da intensidade, acaba por ser alta e a intensidade acaba por ser baixa. E esta percepção do esforço acaba por ser alta devido à densidade do treino. O que é a densidade? Este conceito acho que não costumo falar muitas vezes, mas vou explicar. Densidade é quando nós realizamos um alto volume de treino e temos pausas bastante curtas. Quer dizer que o treino foi denso. Certo? Não quer dizer que a intensidade foi elevada. A intensidade provavelmente foi média-baixa, como o tempo de pausa foi bastante baixo, quer dizer que a densidade foi bastante alta. Dar aqui um exemplo prático. Por exemplo, nós quando vamos correr, se fizermos corrida contínua, a densidade neste caso da corrida é total. Porquê? Porque nós realizamos contínuo sem pausas. E aqui a densidade total. Na musculação, isto há treinos, já vi isto, há treinos que parece que é assim. Faz uma máquina, faz outra, faz outra, faz outra, faz outra e só no fim é que descansas quase. E o que é que acontece? A densidade é alta, mas a intensidade é baixa e nós o que é que precisamos para ganhar massa muscular? Nós precisamos de sinalizar as nossas vias da hipertrofia e a intensidade é uma das variáveis que vai ativar essas vias. Se é a única variável, não é a única variável. O volume também vai ter a sua participação e também é essencial para nós gerarmos ali também um stress metabólico que vai beneficiar a ativação destas vias. No entanto, este não pode ser excessivo, senão bastava chegar ali e fazer 20 minutos de alta intensidade de determinado exercício que iríamos ter os mesmos efeitos a nível da hipertrofia e isto não acontece. Pronto, tirando aqui esta à parte, nós percebermos como é que poderemos, e é isto que nós temos vindo a falar durante a live, como é que nós poderemos manipular a intensidade, manipular o volume de acordo com o objetivo, sem termos nenhum prejuízo naquilo que é o nosso rendimento. Porque o Júnior também falou há bocadinho, e bem, nós não conseguimos, isto não é sempre a subir, nós não conseguimos progredir a nível da intensidade e do volume para sempre. E se nós formos comparar as duas variáveis,
nós conseguimos progredir desta forma, numa fase inicial, pronto, por assim dizendo, a nível da intensidade, ou seja, a nível da carga. É claro que depois vamos atingir determinado platô, como é óbvio. Só o que é que acontece com o volume? Se nós aumentarmos assim o volume, a nossa capacidade de recuperação começa assim e rapidamente vai fazer isto. E nós aumentamos o volume e estamos cá em baixo. Nem estamos a recuperar do treino que estamos a fazer, estamos a chegar ao treino seguinte, ainda estamos cansados. Vamos diminuir, baixar a performance, como eu disse, vamos baixar ali a intensidade do treino e nós temos uma semana de treinos em que treinámos a semana toda e o treino não teve influência nenhuma ou uma influência positiva naquilo que vai ser o ganho de massa muscular. E muitas vezes pode ter uma influência até negativa a ponto de nós deixarmos o nosso sistema imunitário ficar comprometido. Isto pode acontecer, atenção, e até ficarmos, entre aspas, ali com alguns sintomas de gripe. Isto é para quem chega mesmo ali ao... É difícil as pessoas chegarem a este ponto, a este extremo, e aqui até posso dar o meu exemplo, que esta semana estou a fazer deload. Basicamente o deload é quando nós realizamos um microciclo, dá para fazer de várias formas, atenção, também de acordo com o meu objetivo. Como o meu objetivo é recuperação total das últimas semanas, eu treino menos vezes e os treinos que faço acabo por reduzir o volume e a intensidade. Há várias formas. Baixo tudo, baixo tudo. Eu também gosto de baixar tudo. É mesmo. E às vezes eu tenho clientes meus que, pronto, como falei no emagrecimento, já que entramos aqui um bocadinho no deload, já que estamos aqui a falar também de emagrecimento, quando pessoas que fazem musculação com o objetivo de emagrecer, recomposição corporal, às vezes, isto tem uma carga psicológica muito alta. Então, às vezes, o que é que eu faço? É uma semana mesmo, às vezes é off, de tudo. De tudo não é de tudo, ok? A dieta continua a ser cumprida e para tirar ali o foco do treino, coloco às vezes um treino semanal, 0 treinos semanais, às vezes, oriento para que haja ali um cardio, para haver ali algum gasto calórico, tipo uma manutenção só. Mas depois na semana a seguir voltamos e o psicológico também é importante, vem limpo, dá logo para dar outro up no treino. Eu gosto de fazer assim os deloads. Principalmente, exatamente. E principalmente para quem quer emagrecer, essas fases até se pode, não é fugir à dieta, como é óbvio, mas até se pode aumentar, neste caso, as calorias para também reporem as reservas de glicogênio muscular e depois, quando voltarem ao treino, conseguirem outra vez aumentar ali a intensidade e acaba por ser benéfico. Já na minha situação, como o objetivo, neste caso, acaba por ser o ganho de massa muscular, acaba por estar em bulking, na minha fase de deload até acaba por reduzir as calorias. Já viram como é que as coisas funcionam? E isto tem tudo a sua lógica, como é óbvio. Nós quando estamos, ou seja, num estado de déficit calórico, nós acabamos por não conseguir repor todas as nossas reservas de glicogênio muscular, que é importante para a performance. Já do lado oposto, quando nós estamos em bulking, acabamos por ter tudo maximizado e na semana de deload não faz sentido estar a fornecer toda esta energia e também acabamos por dar, entre aspas, ali uma limpeza ao nosso organismo das calorias extra. Ou seja, isto basicamente é como o nosso organismo precisa de recuperar e o que é que nós devemos fazer de acordo com a situação para recuperar. Se nós estamos em determinado estado, devemos de fazer ou optar por determinada estratégia. Se nós estamos noutro estado, devemos de realizar outra estratégia. Por exemplo, e aqui dando um exemplo fora para perceber, fora da caixa, atletas que visam maximizar os níveis de força, por exemplo, atletas de powerlifting, por norma, nos deloads deles, eles mantêm a intensidade, no entanto, baixam o volume. E isto é outra forma de fazer deload. Tem a ver com a intensidade da qualidade também. O que é que acontece muito no mundo da musculação? É o quê? A pessoa não treina uma semana, acha que vai perder tudo aquilo que ganhou. E isto acaba por ser a realidade. E como acha que vai perder tudo que ganhou, então têm medo de fazer deload, porque acham que vão ficar mais pequeninas, porque acham que todo aquele trabalho que tiveram vai por água abaixo e muitas vezes precisam de passar pela experiência, estarem ali uma semana bem tranquilas e verem que nada aconteceu, que o físico se manteve igual, às vezes até melhora,
porque o treino também acaba por ser um stress que estamos a fornecer ao nosso organismo e a recuperação é bastante importante e as pessoas que acabam por ter aquela ideia do para atingir determinado objetivo tem de ser sofrido, tem que causar dor, que é para no final, quando chegarmos lá, termos o prazer. E esta ideia acaba por ser um bocado errada e às vezes as pessoas acabam por optar por determinadas estratégias que nem são as mais corretas para a situação, só por causa desta mentalidade do para atingir aquele objetivo eu tenho que sofrer, para perder peso eu tenho que fazer uma dieta de 500 calorias, para, para ganhar peso eu tenho que comer, eu tenho que empurrar a comida toda diariamente, para emagrecer eu tenho que fazer ali 30, 40, 50 repetições. E pronto, estes pensamentos assim extremistas, determinados medos de fazer as coisas como deve ser, acaba por também por trazer este tipo de comportamentos. E também é bom que as pessoas acabem por ter ou ganhar esta consciência, e por isso é que eu também falo muito na questão dos medos, na questão de fazer as coisas da forma correta. E às vezes, atenção, forma correta é a forma de fazer, ou a melhor forma de fazer para determinada situação. Porque não te interessa, por exemplo, não interessa para o Júnior estar a copiar aquilo que eu faço, também não me interessa para mim estar a copiar aquilo que o Júnior está a fazer. E, no entanto, os dois estamos a fazer aquilo que é o melhor para a nossa situação. E é bom também as pessoas perceberem isto. Por isso, cada vez que existe determinado tipo de generalização, por exemplo, quando existem profissionais que dizem exercícios isolados não servem para nada, quando dizem, ou quando há ideias de secar 20 repetições, ou tonificar 20 repetições, a hipertrofia 8 a 12 repetições e manutenção 15 repetições. Todas essas ideias que acabam por ser generalistas, que acabam por enviar para uma determinada generalização ou para um determinado lado, acaba por ser errado, no sentido em que pode funcionar para determinados casos, mas a realidade é que não vai funcionar para todos os casos. E nós temos que perceber isto e também falar sobre isto para as pessoas também terem esta consciência e esta percepção. Acho que é algo, na minha opinião, acho que é algo bastante importante. E daí também estarmos a fazer esta live na questão de desvendarmos aqui o treino para secar, o treino para crescer e o treino para manter, por assim dizendo. Estava aqui a ver, Joana, estás a ver a live, se tiveres alguma questão podes colocar aí nos comentários, seja curiosidade sobre aquilo que estamos a falar, ou seja outra dúvida que tenhas sobre os treinos, estás à vontade para colocar. Diz, Júnior. O Pedro falou aqui de uma coisa muito importante, que é a intensidade, não é? Nós já estamos aqui a bater na intensidade, e falou de quando achamos que estamos com uma intensidade alta, mas a intensidade não está alta, a percepção do esforço é que está alta, e normalmente as pessoas tendem a associar um treino para perder gordura a uma percepção subjetiva de esforço muito alta, e isso não está diretamente relacionado, que lá está os tais treinos com 3 séries de 20 ou de 25 repetições. A intensidade aí vai estar baixíssima. Baixíssima. E aí o que é que... Mas depois do treino, provavelmente, vocês até sentem aquela dorzinha muscular ou no dia a seguir e acham que por isso o treino foi fantástico. Não quer dizer nada, ok? Nós, para termos hipertrofia, para termos resultados, temos aqui 3 coisas que têm que acontecer. Tensão mecânica, stress metabólico e dano muscular. Sendo que o dano muscular é muito sobrevalorizado, ou seja, principalmente no senso comum, é muito valorizado o dano muscular, que é aquela dor, vocês querem que aquela dor 2 ou 3 dias depois. Okay? Isso não define se um treino é bom ou não. Okay? É normal haver essa dor quando estamos aqui numa fase de transição de um treino para o outro, mudamos aqui a faixa de repetições, é uma maneira do nosso corpo reagir a um novo estímulo. Okay? É normal que isso aconteça. Agora, treino após treino, após treino, após treino, porque se vocês treinarem com 20 a 25 repetições e com descansos baixos, vão ter sempre essa dor muscular. Okay? Vão estar sempre a buscar essa dor muscular. E isso não é interessante, ok? Porque o dano muscular, dos 3 fatores que eu falei aqui agora, eu acho que o dano muscular é o que pode ser mais, assim, digamos que, deixado de lado.
ok? Ele tem que ser consequência dos outros dois fatores, da tensão mecânica e do stress metabólico, ok? Havendo estes dois, houve dano muscular, ok, tudo bem. Agora, treinarmos à procura do dano muscular, que é o que acontece quando fazem esses treinos com 20, 25 repetições, é o que acontece maioritariamente, pode não ser tão interessante. Certo, Pedro? Falei bem? Exato. Sim, e com uma agravante. Qual é que é a agravante? Por norma, quem faz esses treinos com demasiadas repetições faz 20 repetições, mas com o peso que está a fazer, conseguia fazer 40. Porque nós conseguimos obter hipertrofia trabalhando na faixa das 20, 25 repetições, se trabalharmos perto da falha. Mas Só que tinhas que ter um volume para equalizar não, o volume. é exatamente. Tipo, para equalizar a intensidade, tínhamos que utilizar ali bastante volume. Mas, por exemplo, uma situação que a pessoa esteja a treinar em casa e que a intensidade, existe ali um teto para a intensidade, nós poderemos em determinadas fases, por exemplo, lá está um exemplo em determinado contexto. Agora, aquilo que não faz sentido, Mas vou aí já dar o exemplo oposto. O não temos exemplo oposto, hipótese, não é? Aí temos que jogar com isso, ok? Não conseguindo ter tensão mecânica porque não há peso suficiente para isso, temos que jogar com o que temos, é stress metabólico e agora, damos lá. agora estarem no ginásio, que é o melhor sítio para manipularmos a variável da intensidade e estarem a fazer esse tipo de treinos, com a agravante que eu estava a dizer. Estão a fazer esse tipo de treinos com 20, 25 repetições, longe da falha, ou seja, muitas dessas mulheres conseguiriam fazer à vontade 40, 45 repetições para aquela carga. Isto não é um exagero, isto é a realidade. E aquilo que também a ciência acaba por demonstrar, e isto acaba por ser estudos realizados, neste caso com a população feminina, que acabam por ter uma preferência para trabalhar com cargas mais baixas e ali com maiores repetições, mas a realidade é que quando nós baixamos demasiada carga, a percepção que nós temos da falha é diferente de quando nós trabalhamos com cargas mais elevadas e com menos repetições. E a margem de erro é bastante menor para quem trabalha com mais carga para menores repetições do que quem trabalha com cargas mais elevadas. Porque é a tal situação, aí também já entra uma maior percepção subjetiva de esforço, entra também a saturação de estar a fazer o mesmo exercício, vai lá fazer 40 repetições de agachamento só com 10 quilos e faz 5 séries de 40 repetições. É claro que vai ter algum efeito, mas ninguém vai fazer 40 repetições. Mas o que é que as pessoas fazem? Fazem com aquela carga, fazem 20 repetições e ficam a metade daquilo que poderiam obter. Exato. Então, e o que é que as pessoas muitas vezes acabam por fazer para compensar? Ok, eu estou a usar a carga baixa, vou utilizar ali um tempo de descanso de 20, 30 segundos e é normal que ali à terceira ou quarta série não houve ali recuperação nenhuma, já começa a existir alguma acidose a nível muscular, ali a acumulação de resíduos metabólicos devido ao trabalho que estamos a realizar, como é óbvio, apesar de ser com uma intensidade baixa, o músculo está a trabalhar, o músculo está a contrair, vai produzir estes resíduos metabólicos devido à contração muscular, com o tempo de descanso curto não conseguimos remover estes resíduos metabólicos e então ali na terceira, quarta série já vamos começar a sentir o músculo pesado, já vamos começar ali a sentir fadiga muscular. Se isto é interessante? Não, não é interessante, principalmente, e essas dores que o Júnior falou, acaba por ser um fator que as pessoas ligam muito, mas só para terem uma ideia, quando nós temos excesso de dano muscular, a síntese proteica que acaba por estar elevada vai ser direcionada para reparar esse dano muscular e não para a hipertrofia. E só quando temos ali 3 semanas com esse tipo de estímulo, em que vamos habituar ao estímulo e o dano muscular vai baixar, é que nós vamos ter depois a hipertrofia. O que é que acontece? As pessoas fazem o treino uma semana, na semana a seguir até são capazes de repetir e acham assim, isto já cansou menos que a semana passada. O que é que elas poderiam ter feito? Progrediam ao nível da carga. Não, o que é que elas vão fazer? Vão fazer mais repetições ou vão fazer mais exercícios? Então o que é que vai acontecer? Vai aumentar outra vez o dano muscular, a síntese proteica vai ser direcionada para reparar o dano muscular e elas nunca conseguem desenvolver a massa muscular como deve ser. E nós vemos, principalmente eu que acabo por trabalhar com mulheres, vejo mulheres que treinam há 2, 3 anos, resultados pouquíssimos a nível daquilo que é o ganho de massa muscular. E porquê?
provavelmente foram resultados que tiveram logo nos 3 primeiros meses e depois tipo, manteram, não é? Porque é a melhor fase para haver ganhos e em vez de andarem a potenciar isso, às vezes parece que desperdiçam todo o potencial ali porque querem trabalhar ali numa zona de E, conforto. e às vezes ficam com a ideia errada no sentido em que há muitas coisas que poderemos fazer a nível do treino que não necessita ser apenas o desenvolvimento muscular. Por exemplo, há trabalho de alongamento ou de flexibilidade que pode ser feito para quem acaba por ter encurtamentos ou restrições a nível articular, que é bastante importante este tipo de trabalho, principalmente e atualmente que as pessoas acabam por ter ou acabam por estar bastante tempo sentadas, acabam por ter ali posturas comprometidas para determinados exercícios e este trabalho acaba por ser importante. O desenvolvimento dos sistemas energéticos acaba também por ser um trabalho interessante e um trabalho importante e que pode complementar depois o ganho de massa muscular, no sentido em que se nós desenvolvermos uma maior capacidade aeróbia, uma maior potência aeróbia e anaeróbia, nós vamos conseguir aumentar o limiar deste limiar de esforço a nível do trabalho nesta parte da musculação, vamos conseguir recuperar melhor entre séries e também poderemos rentabilizar aquilo que é o nosso treino. E este tipo de trabalho, este conjunto todo que acaba depois por ser o treino, muitas vezes acaba por ser posto de lado. E o que é que acontece? As pessoas muitas vezes chegam ao ginásio, fazem 10 minutos de passadeira, vão logo para o agachamento, depois fazem 8, 9, 10 exercícios, 30 segundos de pausa, em uma hora está despachado. Eu em uma hora só consigo fazer 3 exercícios, no máximo 4, e há pessoas que fazem 12 exercícios, fazem 3 vezes mais exercícios que aquilo que eu faço. Se formos ver depois a magnitude do volume, se calhar nem um terço fazem daquilo que eu faço, mas isso são outras conversas. Mas só para percebermos aqui esta questão e depois porque é que as pessoas acabam por não evoluir, porque acham que têm que estar sempre a progredir e muitas vezes o medo que têm de progressão a nível da carga vai acabar por estragar esta situação. Às vezes o volume excessivo ou a progressão excessiva do volume. Eu há uns anos atrás já passei por este tipo de situação em que eu basicamente progredia o volume semanalmente, ao final de 5 semanas estava morto. E esta é a realidade, é claro, ao final de 5 semanas eu já não conseguia recuperar, semana a seguir fazia deload. Pés bruto. E mesmo assim, fazer assim 5 semanas tem muito que se diga. Isso aí é para fazer aquele outro que eu te disse, é deixar de treinar mesmo. Acaba por ser engraçado, às vezes mais na questão do desafio e às vezes experimentarmos fazer as coisas desta forma. E é claro que depois andava, principalmente ali à quarta semana, quinta semana, já nem tinha era paciência para ver ninguém e pronto, e a minha capacidade de recuperação estava lá em baixo e Fadiga mesmo o rendimento é uma nervoso central mesmo. exatamente, depois como treino com carga é logo, ou seja, é que eu nem sentia a questão daquelas dores musculares, né? Que as pessoas têm do excesso de volume, não, eu começava a sentir isso mais para a quarta, quinta semana e depois vinha aquela questão da falta de bem-estar. Nem sei como é que é de explicar essa sensação. É fadiga, pronto, é mesmo fadiga alimentar que uma pessoa tem, que a disposição da pessoa até fica mais baixa e é um dos primeiros sintomas que eu consigo perceber em mim se estou a precisar de um deload ou não, acaba por ser a própria disposição do dia a dia, acaba por ser. Se o sono estiver ok, se a pessoa sabe que tem um sono ok e vê que está com esses sintomas, normalmente é sempre porque o volume de treino está muito alto. Normalmente, ok? Exatamente. Só que E isso ter atenção isso tem que ser bem que mapeado. é importante dizer que o volume de treino é semanal, ou seja, das sessões todas. Porque é que acontece? Vamos dar aqui o exemplo prático. Uma pessoa que treina todos os dias, ok? A pessoa treina todos os dias, vai realizar treinos para grupos musculares diferentes, como é óbvio, mas vai ter ali uma distribuição semanal de determinadas séries para cada um dos grupos musculares. Certo? O que é que acontece? À quinta semana, se a pessoa progrediu nas séries, e principalmente quem usa este tipo de periodização e vai progredindo nas séries todas, eu cheguei a uma altura em que eu progredia 4 séries por semana, só para veres o ridículo. 4 séries por semana. É normal que chegasse ali à quarta semana e estava mal. E
E uma pessoa que acaba por progredir nas séries semanais, quando chegar ali à quarta semana, o que é que acontece? É que a pessoa não consegue recuperar da primeira sessão que teve para depois para a primeira sessão da outra semana, ok? E é isto que acontece. O que é preferível às vezes fazer? Perceber o que é que queremos desenvolver. Objetivo, grupo muscular que queremos desenvolver. E em vez de aumentarmos as séries de todos os grupos musculares, ou para todos os grupos musculares, acabamos por aumentar mais para os grupos musculares que queremos desenvolver. Esta acaba por ser uma estratégia válida. E isto também para avançados. Nós, quando já estamos a falar neste tipo de controle, neste tipo de estratégias, já acabam por ser indivíduos que já treinam há algum tempo e que já têm noção, alguma noção do que é o treino. Eu, quando digo noção, é esta questão de progredir nas cargas, de trabalhar ali numa faixa de repetições entre as 6 e as 15, por exemplo, podem chegar às 20 sim em determinados exercícios, não é inválido, ok? Não acham que fazer determinado exercício com 20 repetições que é mau, pode não ser mau. Agora, é mau fazermos todos os exercícios com 20 repetições ou então termos ali uma parte inicial do treino em que vamos estar a fazer exercícios com 20 repetições, quando esta fase é a fase que devemos ter um maior estímulo a nível da tensão mecânica, em que devemos exercícios multiarticulares, exercícios que conseguimos chegar a uma maior sobrecarga. Eu também falo, ao longo deste tempo, também tenho falado nisto no meu Insta, por isso quem me acompanha mais e quem acompanha mais o meu conteúdo acaba por ter uma maior percepção sobre isto. Às vezes, no entanto, não quer dizer que apliquem isto na realidade. Isso depois é a parte difícil, que é a parte onde nós entramos, não é? Exatamente. E progredir na carga, Paulo, progredir na carga não precisa de ser 5, 6, 7 quilos de uma vez, ok? Progredir na carga e no volume pode às vezes ser só uma série, pode às vezes ser só 1 quilo e colocar 1 quilinho de cada lado no spin. Vocês já vão estar a progredir na carga, ok? É uma coisa que não precisa ser sempre linear nem grandes saltos, ok? Progredir na carga é ir devagarinho, é uma escadinha pequenina e vai-se dando um passinho de cada vez. Porque se quiserem, às vezes, dar assim um salto muito grande, tanto na carga quanto no volume, pode não ser assim muito interessante. Exatamente. Falei mais na questão do volume. Porque muitas vezes é aquilo que as pessoas têm mais tendência para fazer. É isso, é trocar o treino quando não faz sentido nenhum. Quem acha que ao final do mês deve trocar o treino todo, isto não faz sentido. Para quem quer ganhar massa muscular, a repetição do exercício é essencial, a aprendizagem motora é essencial e a progressão no exercício é essencial. E só tendo estas três, que acaba por ser termos uma execução técnica adequada, com a amplitude correta e com a carga correta, e progredimos na carga ao longo dos treinos, é que nós vamos conseguir ganhar massa muscular. E para termos estas três coisas, nós precisamos de repetir o exercício. Se nós, ao final do mês, trocamos os exercícios todos e deixamos de repetir os exercícios que estávamos a fazer, vamos estragar a progressão a nível dos exercícios. Posso só E às vezes, quem é são isso? Conta já. Ok. Eu tenho um cliente meu que... E atenção, que a adesão é uma coisa muito importante que vocês têm que ter no vosso plano. Okay? Vocês têm que gostar um pouco daquilo que estão a fazer e têm que aderir àquilo. E nós temos que criar ferramentas para que o vosso treino tenha mais adesão. E eu tenho um cliente meu que ao fim de 3 semanas me disse que não gostava das rotinas. Introduzi mais um exercício, vamos ver como é que vai ser. Mas às vezes, para vocês perceberem que também se torna um bocadinho difícil aqui nós gerirmos essa parte. Porque nós sabemos que o que vai dar resultados é maioritariamente a consistência que vocês tiverem naqueles exercícios que nós já temos lá proposto. Claro que agora é uma fase especial e é normal que vocês não tenham tanta motivação por não terem as ferramentas em casa, não conseguirem progredir na carga. Às vezes torna-se ali um pouquinho mais monótono os exercícios. E nós temos de ter isso em conta. Se calhar aqui acrescentar mais um. Percebam agora que esta é uma fase muito, muito especial que vai acabar agora no dia 5, graças a Deus. Okay? Já podem voltar todos para o ginásio. E a aderência é muito importante, mas a consistência também é. Ou seja, temos que tentar andar aqui com estes dois pezinhos aqui, um de cada vez,
e não atropelarmos um ao outro. Fazer com que vocês tenham aderência, como? Percebendo que aquilo é importante para vocês. Essa é uma parte nossa, não é, Pedro? E depois fazendo com que aquele estímulo seja consistente e não mudar tudo de uma vez. Eu tinha um cliente meu já mais antigo que queria todas as semanas mudar o treino. Todas as semanas queria que o treino fosse diferente e todas as semanas queria que fosse diferente em termos mesmo de padrões de movimento. Ou seja, numa semana ele fez agachamento, na semana a seguir ele achava que não devia fazer agachamento porque já tinha dado estímulo de agachamento na semana passada, então tinha que ser só prensa. Era uma coisa assim. Epá, tive que me sentar e a aderência é uma coisa importante, ou seja, eu quero que ele adira a um plano de treino, quero que ele adira aquilo, quero que ele siga aquilo. Tive que me sentar com ele e explicar o porquê que aquilo era importante. E às vezes as pessoas, ao perceberem porquê é que é importante, já faz com que haja consistência. Se vocês perceberem porque é que é importante vocês manterem essa consistência durante 2 meses, 2 meses é um bom tempo para um macrociclo, e depois troca-se, entre aspas, os exercícios, que às vezes nem tem que se trocar, às vezes o vosso treino não precisa de ser trocado para vocês evoluírem. Basta fazerem a progressão de cargas e a progressão no volume e vocês vão ver que o vosso treino torna-se sempre desafiante. Acrescenta, pai Pedro, é o que eu disse. O que eu ia dizer, e acaba por também ir ao encontro daquilo que tu dizes, ou seja, uma estratégia que eu arranjava assim de psicologia inversa era fazer o quê? Fazer o treino assim, principalmente para quem acaba por estar a treinar em casa, era fazer o treino mesmo puxado, ou seja, mesmo ali com o excesso longo, em que a pessoa chegasse ao final do treino e nem conseguisse completar o treino. O que é que iria acontecer? E pá, isto está muito difícil. E o que é que eu fazia? Então vamos fazer assim. Estas 2 semanas falo só metade das séries e metade das repetições. Estás a ver? Joguei ao contrário. Para quê? Para a pessoa chegar ali ao final das 5 semanas, das 6 semanas, ter o objetivo de conseguir concluir o treino. E depois também já acaba por ser ali o desafio que a própria pessoa acaba por ter, de chegar ali ao final daquelas semanas e conseguir fazer o treino daquela forma e depois sim acrescentar alguma progressão. Como tu disseste, em casa e com menos material disponível, acaba por ser também um período específico, acaba por ser um período especial em que temos que utilizar um maior volume de treino para compensar a falta da intensidade e a realidade, as pessoas acabam por sentir isto, que acabam por ter mais motivação a se treinarem no ginásio, o próprio ambiente é diferente e depois nós também conseguimos trabalhar a mentalidade no sentido em que conseguimos criar micro-objetivos dentro dos próprios treinos, ou seja, numa semana para a outra, aumentar 1 quilo acaba por ser uma vitória, principalmente para quem antes não conseguia progredir a nível das cargas. Ao final ali de 5 semanas, aumentar 10 quilos em determinado exercício é para festejar, por exemplo. E estes objetivos que nós conseguimos colocar no ginásio, porque acabamos por ter mais carga disponível, traz uma maior aderência para as próprias pessoas e para quem não gosta do treino monótono, porque o treino deixa de ser monótono se nós tivermos objetivos. Depois, porque é isso que acontece, por exemplo, dar o exemplo da questão do CrossFit, em que por norma acabam sempre ter WODs diferentes. Se tu fores a ver, e se as pessoas observarem aquilo assim, com uma mente assim, mais espacial, ou seja, ao final de 6 semanas, se as pessoas olhassem para os treinos todos, iriam ver que determinados treinos se repetem. O que é que acontece? Como a pessoa vai melhorando também a condição física, quando chega ali a determinado treino, vai conseguir fazer aquele load, por exemplo, ou vai fazer mais séries, ou vai fazer em menos tempo. Aqui depois vai depender do que é que seja. Se é um arame, se é o wood, se é... Depois eles também têm determinadas provas que repetem de X a X tempo. Só que a pessoa acaba por ter aquele objetivo. Olha, agora este vou fazer mais séries. O arame, por exemplo, o arame, as many rounds as possible. Exato. Tentam fazer, imagina, até pode ser o mesmo, mas como conseguem fazer ali mais 2 séries no final das 4 semanas, mas já fizeram aquele treino há 4 semanas atrás. Então acaba por não ser tão monótono, não é que os exercícios não se repitam, não é que estás a perceber? E este tipo é o objetivo, é ver ali que existe uma melhoria, isto também pode ser passado para o treino de musculação. E também a realidade é fazer perceber às pessoas se querem atingir determinado objetivo, existe uma forma de elas conseguirem atingir o objetivo. Nós temos esta forma. Há quem não se vai adaptar e esta também é a realidade. E se a pessoa não se adapta a realizar aquilo
eu também sou sincero, ok, não te adaptas a realizar isto, então mais vale não trabalharmos juntos e vais procurar alguma coisa que gostes de fazer e fazes. Porque às vezes é mais importante é nós realizarmos algum tipo de atividade do que propriamente não realizarmos nenhuma. Agora, aquilo que também temos que perceber é que se queremos atingir determinado objetivo, eu tenho que realizar determinado tipo de atividade. Ponto final. E agora, a pessoa aceita ou não aceita. Agora, claro que nós, é como eu disse, é mais fácil se estivermos no ginásio criarmos estes micros objetivos. Já te dei aquela dica de em casa, fazemos ali o treino mais puxado, as pessoas até olham assim para o treino, isto, a olharem, né? Isto é fácil. Depois, quando vão fazer 4 séries, 30 repetições, de 4 séries, 30 repetições de flexões, quando chegam ali à quarta série, já nem 10 conseguem. Depois ainda têm mais não sei quantas séries de flexões. Então, dá para jogar nesse sentido. Mas é também para as... Força, força, Gino. 2 em 1. Ok? Suar quer dizer que foi um bom treino e abdominais faz perder barriga. Faz perder gordura. 2 bons mitos aqui para a gente falar aqui um bocadinho. Okay? Até a minha cadela, não sei se estão a ouvir, está a ladrar, diz que não. Diz que não, diz que não. Então vá, escolhe o mito que eu escolho, ou escolhes um que eu fico o outro, por assim dizendo. Podes falar aí Começa tu a falar aí dos abdominais para perder barriga. Ok. Fácil, aqui, rápida compreensão. O abdominal é um músculo, por isso, qualquer trabalho que nós vamos fazer para o mesmo também vai existir determinada hipertrofia. No entanto, o abdominal acaba por ter uma maior constituição de fibras tipo 1. Quer dizer que o seu potencial hipertrófico nem é assim tão alto. Ok? Isto é a primeira. Quer dizer que nós, sim, com o treino abdominal conseguimos hipertrofiar um bocadinho o abdominal. No entanto, não são os abdominais que vão deixar o nosso abdominal definido. A segunda coisa, a maior parte das pessoas não sabe treinar o abdominal porque não conseguem contrair o abdominal de forma eficiente e muitas vezes não conseguem treinar o reto abdominal, que acaba por ser este o músculo que dá aquela forma do six-pack. E depois a terceira, de nada adianta teres um grande abdominal se tiveres a gordura por cima. Porque se nós tivermos gordura por cima, nós não vamos conseguir ver o abdominal. Então o que é que nós temos que fazer? Perder a gordura, aprender a treinar o abdominal e vamos ficar com o abdominal definido. E esta é assim, é aquela situação que nós dizemos assim, treinar emagrece de forma direta, emagrece porque vamos ter consequências positivas naquilo que são a nível do nosso metabolismo energético, a nível do nosso sistema cardiovascular e isto de forma direta vai tornar o nosso organismo mais eficiente e vamos, por exemplo, oxidar mais gordura quando realizamos determinado tipo de atividades. Isto acaba por ser um exemplo. Mas nós conseguimos emagrecer sem treinar, ok? E para os abdominais é a mesma coisa. Nós não precisamos de realizar 1001 abdominais para termos abdominal. Se nós retirarmos a gordura, nós automaticamente vamos ver os nossos abdominais. O que é que pode acontecer? Também existem aquelas pessoas que acabam por não ter uma boa hipertrofia a nível do abdominal e são aqueles magros, né, que não se vê quase os abdominais. Pronto, esse tipo de pessoa até vai beneficiar ali de um trabalho abdominal. Ok? Mas se tiver gordura por cima, de nada vai adiantar. E por isso é que acaba por ser o mito e de nada adianta fazer. E aliás, e para hipertrofiarmos o abdominal não é com 1000 repetições nem 30.000 exercícios. Nós poderemos fazer só 3 exercícios para o reto do abdominal, utilizarmos progressão de cargas ou de dificuldade para o exercício e vamos conseguir hipertrofiar. Por isso, dou cabo assim do mito das duas formas, tanto para a hipertrofia abdominal como para ficarmos com a barriga chapada, por assim dizer. Vou-te dizer como é que eu trabalho. Deixo ao início um bocadinho a pessoa ali perceber que deixa fazer abdominais, ela gosta. Ela pergunta-me se pode dizer, dá ali um bocadinho cabo do meu trabalho às vezes. Dá um bocadinho, está a destruir. Mas deixa fazer, que é para ela perceber. Ok? Depois vem, sentamos e falamos e eu explico porque é que é importante agora, numa fase, nós não fazermos. E às vezes ela até ganha
Os abdominais ficam mais aparentes quando ela faz menos, quando ela faz menos abdominais. Ela diz, isto é resultado ainda dos abdominais que eu fiz. Eu, não, é resultado de teres perdido gordura. Tens que perceber isso. Pá, isto é um jogo muito lixado. Se tu não tivesses nunca trabalhado o abdominal, mas perdesse a gordura, isso ficava aí, saía. Claro que ele pode ser mais ou menos saliente. É um músculo como os outros. Hipertrofia fica mais saliente, não é? Mesmo que a camada de gorduras, se for ali pequenina, às vezes até parece que é uma barriga assim dilatada, como os fisiculturistas, alguns deles renomados, vocês viam isto, que eram os que tinham um percentual de gordura um bocadinho mais alto, parecia mesmo que tinham barriga, e aquilo era abdominal, não é? Estás a ver, não estás a ver? Exatamente. Basta existir mais retenção, os abdominais estão lá mesmo. Basta existir ali um bocadinho mais de retenção, a pessoa parece mais dilatada, no entanto, eles estão lá e muitas vezes essas pessoas, se contraírem o abdominal, uma forma de nós vermos se temos, por exemplo, excesso de gordura é, se nós contraímos o abdominal e se nós virmos o nosso abdominal a contrair, quer dizer que ainda estamos, entre aspas, ali definidos. Agora, quando nós contraímos o abdominal e ficou igual, ou seja, ficou a barriga igual, quer dizer que podem fazer todos os abdominais que quiserem, que não vão ver o abdominal se não tirarem a camada adiposa que têm por cima. E como disseste bem, o abdominal acaba por ser outro músculo, apesar de termos esta distribuição de fibras diferentes e o seu potencial hipertrófico ser menor. E, no entanto, existe uma grande variedade de formas o abdominal, ou a parte da cintura, acaba por ser impressionante por isso, porque há tantas formas que o abdominal pode ter, é ridículo. Há pessoas que têm, por exemplo, o weight pack, por assim dizendo, há pessoas que têm 6, há pessoas que têm tortos, há pessoas que acabam por ter a cintura mais em V, acabam por ter, neste caso, os oblíquos inferiores mais saídos, há pessoas que acabam por ter os abdominais mais pequenos, outras o abdominal acaba por ser um músculo que a nível individual acaba por ter diversas formas e mesmo, mas aquilo que vai ditar termos ou não um abdominal definido acaba por ser o percentual que temos de gordura. Depois poderemos sim ter ali alguma hipertrofia. Temos aqui duas perguntinhas. Olha, a Joana, boa tarde, mas é possível definir uma zona do corpo estando em excesso calórico? Eu sou magra e estou a trabalhar com o Pedro para ganhar massa muscular nos membros inferiores e engordar também. Pedro, posso responder eu? Ou queres responder tu, visto que é tua atleta? Mas como qualquer tem gordura nas pernas ou flacidez? Aqui, eu posso responder, depois complementas. Para mim é... Ok. Sim, é possível. Não é possível definir, atenção, definição acaba por ser diferente de ganhar massa muscular, aquilo que poderemos fazer, e no entanto, aqui vai depender do nível do excedente calórico, ok, Joana? Porque é possível, por exemplo, nós colocarmos um pequeno ou até mesmo um ligeiro déficit calórico e conseguirmos o quê? Perder gordura e ganhar massa muscular, ok? A proteína o que é que nós... Exatamente, com a proteína, com a ingestão proteica adequada. O que é que pode acontecer? Ou quando nós queremos maximizar o ganho de massa muscular, e isto eu utilizo sempre os excedentes calóricos pequenos, e é isso que também já falámos, numa fase inicial até coloco sempre calorias mais ou com ligeiro déficit calórico ou ali em manutenção e depois vou subindo sim de acordo com a resposta do organismo. E isto porquê? Porque ao trabalhar desta forma eu consigo garantir que haja o ganho de massa muscular e que não haja uma acumulação de gordura. Ok? E desta forma, se nós aumentarmos a massa muscular e se a gordura se mantiver igual, nós automaticamente vamos ficar mais definidos, devido ao aumento do volume muscular. Perceber aqui as diferenças. Aqui existe o bulking, por assim dizer, que é quando o objetivo é maximizar o ganho de massa muscular sem o ganho de gordura, ou seja, porque existem pessoas que acabam por fazer bulkings que a única coisa que fazem é engordar, certo? E não é isso que é o objetivo do bulking. O objetivo do bulking é existir ou maximizar o ganho de massa muscular e minimizar o ganho de gordura, porque quando nós estamos em excedente calórico vamos ter ali
algum ganho de gordura. No entanto, se nós tivermos um volume elevado de treino, esse ganho de gordura também vai ser menor. E, por exemplo, nestas fases, utilizar o exercício aeróbico acaba por ser uma boa ferramenta. E a questão do ganhar massa muscular vai estar dependente da ingestão de proteína e vai estar dependente do estímulo do treino. E é nisso que também estamos a trabalhar. Se quiseres acrescentar, Júnior, força. Eu acrescentava, Joana, isto, o que está a acontecer contigo é o que nós chamamos de, e é a maneira como eu gosto de trabalhar com emagrecimento, é o que chamamos de recomposição corporal. Durante muito tempo falou-se que a gordura, isto é um mito também, mas transformando aqui um bocadinho, que a gordura se transformava em músculo. E pronto, sabemos que isso não acontece, não é? O que pode acontecer é haver um ligeiro reduzir da massa gorda e um ligeiro aumento da massa muscular. O que é que pode também acontecer? É priorizar aqui mesmo o ganho de massa muscular com o excedente calórico, ou seja, o teu treino está alinhado aqui com a tua dieta para que ganhes massa muscular, que é normal que venha um bocadinho de gordura atrás também, por isso é que depois se faz a fase de cut. Ou então, uma estratégia que não maximizas nem uma nem outra e torna-se um processo, digamos que mais lento, mas depois que com indivíduos obesos e com sobrepeso, que não sei se é o teu caso, acho que não, não parece pela foto, acaba por ser mais interessante porque vamos, por causa do indivíduo com sobrepeso, obesidade, normalmente tem muita pele associada, por causa de estar gordo. E ao fazer esta recomposição corporal, mesmo o processo sendo um pouco mais lento, é um processo que depois faz com que a pessoa tenha uma estética muito melhor. É como eu trabalho, é assim que eu gosto de trabalhar e é isso que eu passo para os homens que treinam comigo. Vocês mulheres ainda ficam um bocadinho mais difícil. Vocês só têm desvantagens. E sem falar que as mulheres acabam por ter aqui um sinal que é o medo de engordar. E este medo é bastante real. E às vezes temos que perceber, e também já tive uma clienta, quer dizer, tenho, que ela ainda está comigo, que é a Patrícia. E que ela, numa fase inicial, ela tinha medo de comer hidratos de carbono, ela não comia hidratos de carbono, reintroduzimos os hidratos de carbono e ao longo do tempo viemos a aumentar as calorias para ficarem com uma ideia, atualmente ela está nas 2.400 calorias e ela tem Está a comer mais do que eu. Ela tem menos barriga que o que tinha quando iniciou e acaba por ter menos flacidez. Porquê? Porque esta flacidez acabava por estar associada à falta de glicogênio muscular, à falta de água no músculo, devido à restrição que existia de hidratos de carbono. E às vezes nós a melhorarmos estas pequenas coisas e progredimos gradualmente, isto não foi um processo que começámos nas 2.400 calorias, nós começámos nas 1.600, passámos para as 1.700, passámos para as 1.900, 2.100 e agora sim, estamos nas 2.400 para depois entrarmos aí numa fase, quando entramos lá está, na fase do cutting, como o Júnior estava a dizer, nós também termos espaço para trabalhar. Porque se eu só aumentasse até aos 2.000 e depois retirasse ali 300 para fazer outro corte, ela já iria começar a passar fome e também não é isso que nós queremos. Então gosto sempre de trabalhar tanto para cima como para baixo com espaço para fazermos as coisas. Porque depois também cada organismo é um organismo, cada pessoa também consegue cumprir ou não melhor com aquilo que é estipulado, isto também vai ter influência naquilo que é o processo e também percebermos que estes medos acabam por ser reais e são trabalhados pouco a pouco. Aquilo como eu falei da questão da Patrícia, ela no início estava-me sempre a perguntar se com aquela quantidade de hidratos não ia engordar, se aquela quantidade de comida não ia engordar e não sei o quê, e depois, claro, com o tempo ia ver que estava assim, com mais músculo, que estava assim menos flácida, acabou por perceber que não eram os hidratos que estava... Quando começa o processo, às vezes é assim um bocadinho a medo. E depois, se nós dissermos para vocês comerem pedra, vocês comem porque veem que aquilo dá certo. Normalmente é assim. Quando começam a ver os resultados, nós dizemos qualquer coisa e vocês fazem e pronto. Porque é o que move qualquer pessoa. É atingiste aquele resultado, viste. É pá, sim, pá, isto faz sentido. Okay? E isto para o bom e para o mau, porque também há pessoas que conseguem ter resultados
com coisas que não são tão saudáveis ou não são tão boas e acham que aquilo é uma filosofia e é assim que as modas pegam. Falando aí nesse exemplo que tu falaste na questão da obesidade, por exemplo, nós temos que perceber também a mentalidade a mentalidade e o comportamento do indivíduo obeso. E o indivíduo obeso, para se sentir motivado, muitas vezes determinadas estratégias em que usam altos déficits calóricos, por exemplo, acabam por ser estratégias válidas para esse tipo de situação, porque eles trabalham muito no curto prazo a própria mentalidade, vão se sentir muito mais motivados e ao verem os números a descer da balança vão ter aquele espírito de sacrifício, por assim dizer, porque acaba mesmo por ser um sacrifício e para valer a pena têm que ver os números a descer. E há N estudos, né? Então a nível da obesidade existe mesmo vários estudos em que testam diferentes estratégias, diferentes níveis de déficit calórico e por isso é que o déficit resulta sim, e para a pessoa emagrecer tem que estar em déficit, mas a adesão e a sustentabilidade e aquilo que faz nós termos esta adesão e esta sustentabilidade ao longo do tempo está dependente de vários fatores. E havia formas para essas pessoas emagrecerem sem ser com aquele déficit. Só qual é que é o problema? É que ao não verem a balança a descer com a velocidade que gostariam de ver, vão ficar desmotivadas. Ao ficar desmotivadas, começam a fugir à dieta, começam a não fazer as coisas que deveriam de fazer e acabam por desistir ao não ter resultados. Por isso, tem pessoas que têm uma mentalidade mais no curto prazo, que querem os resultados para ontem, por norma, para essas pessoas, estratégias mais radicais acabam por servir melhor. No entanto, nunca vai ser sustentável no longo prazo. E por isso é que também é tão difícil, principalmente para os indivíduos obesos, conseguirem manter o peso que perderam. E um dos fatores, por incrível que pareça, com que consigam manter a perda de peso é o exercício físico, é a atividade física. Ou seja, isto está mesmo demonstrado. O que eles viram é que para a pessoa, neste caso, para o indivíduo obeso emagrecer, o exercício físico acaba por não ser uma variável indispensável. No entanto, para a manutenção do peso perdido, o exercício físico já é uma variável indispensável. Disse ao Condrado. Não, não. Certo. Está certo. Pronto. Falaste bem. E na minha cabeça é que não. E a questão de terem uma forma de avaliação, ou seja, a questão das pesagens semanais para um indivíduo que está neste tipo de condição acaba por ser importante porque é uma forma de verem se abusaram durante a semana, se não abusaram, e para determinadas pessoas não faz sentido nenhum, por exemplo, nós pesarmos semanalmente, ou então há pessoas que têm aquele vício de irem-se pesar todos os dias, e isto quase que não é benéfico para nenhuma pessoa, mas há pessoas que vão se dar bem com esse tipo de estratégias, de pesarem-se todos os dias. Meu, olha, o mesmo dos exercícios, falei contigo há pouco, que estava com o hábito de pesar todos os dias e disse, olha, isso agora tem sido bom, porque todos os dias está a baixar, se isso dá motivação, continua, mas quero que tenhas noção que vai chegar aqui uma certa altura que é provável que isso não aconteça, ok? Vamos manter aqui, ele agora já está a fazer semanal também, o peso. Porque pode ser um pau de dois bicos, não é? Tanto pode, se é isso que vos motiva, tanto pode dar bom como pode dar ruim. Porque tanto pode aumentar como pode diminuir, porque a variação diária é muito subjetiva. O peso já é uma coisa um pouco subjetiva, se for feito de forma diária, então ainda é mais subjetivo. E por isso é que eu gosto de trabalhar com várias formas de avaliação, porque às vezes a pessoa nem perdeu peso e, no entanto, perdeu gordura. Aliás, na última live até mostrei aqui o resultado de uma cliente que apenas tinha perdido 2,6 kg e se não tivesse lá o número, de certeza que iria existir pessoas a dizerem que tinha perdido 6 ou 7 kg. Por exemplo, eu hoje por acaso mandei, eu e o Pedro partilhamos muita informação, também aqui para conseguirmos atingir mais pessoas. E hoje estava a falar com o Pedro, a minha própria transformação, mandei-lhe a foto de uma diferença de um mês, de quando eu comecei isto mesmo a sério, este projeto, e eu disse, olha, não é nada de wow, e são 11 centímetros de perímetro abdominal. E, no entanto, na balança foram 2 quilos.
pá, uma pessoa olha e parece que não é nada, porque lá está, é aquilo que eu estou a dizer, é a forma como eu trabalho também, que é a recomposição corporal. Se a massa muscular for consistentemente mantida, é normal que o peso na balança não baixe assim tanto. Porque a E vossa até é pesadas. provável que eles ganhem massa muscular. E essa acaba por ser a realidade. Por exemplo, eu estou a trabalhar com uma cliente que ela em 3 meses, estamos agora a terminar o terceiro mês, que ela apenas perdeu 1 quilo. No entanto, acaba por ter bastante menos celulite, já é visível nas fotos, a nível dos perímetros, tanto o abdominal, cintura, anca, melhorou em todos, nota-se o ganho de massa muscular, acaba por ser uma mulher que tem facilidade em ganhar massa muscular, tem uma boa resposta ao treino, pronto, acaba por ter esta sorte, e esta diferença de, eu não, agora não tenho a certeza se é 1 quilo, se são 2, mas esta diferença tão pouca do peso, a única coisa que me diz é que ela, é que é aquilo que se vê aos olhos vivos, é que ganham massa muscular, e então os números da balança, e eu utilizo estas 3 formas, porquê? Porque eu, através da redução dos perímetros, consigo perceber se perdeu gordura ou não. E também determinados perímetros que vão aumentar, consigo perceber se ganham massa muscular ou não. Com as fotos eu consigo perceber se existiu, se há menos celulite, se o músculo está mais definido, o que é que aconteceu também ali a nível visual. E o peso acaba-me só por ter ali uma medida de, entre aspas, de segurança. E de acordo com as avaliações também vamos, ou passando para a próxima fase, ou perceber como é que vai evoluir, porque às vezes o processo começa de determinada forma, temos ali de determinada ideia, chega ali ao terceiro mês e não está a resultar. Ok, então temos que perceber o que é que está a acontecer e o que é que temos que mudar. Chegamos ali ao terceiro mês, olha, até correu tudo como nós tínhamos planeado, pau, pau, pau. E às vezes correu tudo bem, os números até podem dizer o oposto, os olhos e o perímetro diz outra coisa e dizemos não vale a pena agora estar a mexer nisto porque estás a ter uma boa resposta. E só através das avaliações, e por isso é que as avaliações são importantes, eu por norma faço sempre a nível mensal, a seguir tenho que ir mandar mensagem à Joana para ela não se esquecer de enviar, estamos quase a entrar no próximo. Eu por acaso faço no final, normalmente faço uma mini avaliação, entre aspas, ao fim do mês, mas ao fim do macrociclo, do mesociclo, eu utilizo sempre 2 meses, 2 meses como o período do meu mesociclo, aí é que faço as avaliações. Acho que é. Lá está, também tem a ver com a forma se calhar que cada um de nós trabalha, não é? Eu acho que os meus resultados vão ser mais visíveis ao fim de dois meses do que ao fim de um mês. Okay? E o Pedro, se calhar, é aqui uma fase um bocadinho diferente. Se calhar utiliza um mês porque já vai ver e se calhar tem mais ajustes a fazer ao fim do mês do que eu tenho. Acho que parte aqui um bocadinho por aí também, não, Pedro? E às vezes parte também para as pessoas terem esta consciência, principalmente com a questão das mulheres, existem muitas mulheres com medo de ingerir hidratos de carbono, ok? E o que é que acontece? A pessoa, se vir passado um mês que não aconteceu nada, vai ficar descansada. Se tiver que esperar ali mais um mês, se calhar já vai mudar ali algum tipo de aderência ou da sustentabilidade que desejamos para o processo. E às vezes até faço pesagens, posso só pesagem, os perímetros não vale a pena, nem as fotos, não vale a pena porque ninguém vai mudar em uma semana. Pode mudar sim o aspecto se estiver bastante retida e se eliminarmos ali alguma retenção de líquidos com alguma mudança que se fez a nível alimentar, por exemplo, vai-se notar qualquer coisa, sim. Mas, no entanto, não é suficiente uma semana para notar a nível visual, por isso o registro visual ali mensalmente também. Agora, há certas situações que até peço o peso semanalmente. Numa fase inicial em que estou também a testar, por exemplo, a dieta, faço ali na segunda semana para perceber como é que está ali a ingestão calórica e se está adequado ou não, e depois, se for preciso fazer alguma alteração, faço alguma alteração. Se não, depois é sempre mensalmente, depois de acordo com as alterações que vão surgindo a nível do treino ou a nível da dieta, pode-se fazer alguma com uma maior periodicidade, por assim dizer, ou com uma maior frequência. Mas é a tal situação, cada indivíduo é um indivíduo e cada pessoa também de acordo com aquilo que consegue cumprir ou não, porque lá está, há semanas que vão correr melhor e a pessoa vai conseguir cumprir com tudo,
há semanas que vão ser piores e a pessoa não vai conseguir cumprir na totalidade, e isto também vai ter alguma influência naquilo que é o processo ou na evolução do mesmo. Isto não quer dizer que não vão atingir os resultados, isto apenas quer dizer que os resultados podem demorar mais tempo a serem atingidos. Estava a falar aqui na questão de cumprirem com o plano a 100%, porque muitas vezes as pessoas não conseguem cumprir, há semanas que não vão conseguir cumprir a 100%, há outras semanas que vão conseguir, também está sempre dependente do contexto diário, do dia-a-dia da pessoa, e às vezes já ocorrem imprevistos, o que é completamente normal. E também, de acordo com isto, a evolução pode ser, É não normal é aquela... Não, dar feedback, para nós percebermos ali o que é que se passou. não é, ou seja, a evolução pode ficar comprometida, entre aspas, no sentido em que não se vai atingir o objetivo no tempo esperado, mas o objetivo vai chegar se as pessoas cumprirem e tiverem a consistência Claro. necessária ao longo do tempo. E é normal, há semanas que vão correr melhor, há semanas que vão correr pior, isto acaba por ser normal. Aquilo que não pode acontecer é, por exemplo, esta semana está a correr mal, então eu vou extrapolar naquilo que é a minha ingestão de comida. Vou comer porcaria hoje, vou comer porcaria amanhã, vou comer porcaria depois. E assim, é normal que quem acaba por viver este tipo de mentalidade acaba por não conseguir atingir o objetivo que deseja, nem atingir uma evolução constante. Agora, quem não consegue, ou quem não consegue, por exemplo, treinar, mas manteve ali a dieta certinha, quem não consegue treinar, mas a qualidade do sono está lá e a dieta está certinha, quem conseguiu treinar, a dieta está certinha e a qualidade do sono não está melhor, vai ser afetada. Quem consegue treinar, a dieta está má e a qualidade do sono está má, não vai ter resultados. Por isso, nós temos que perceber que isto é um processo, devemos melhorar em todos os sentidos e não é só porque às vezes correu mal uma semana que o mundo vai acabar, o mundo não vai acabar e precisamos sim de consistência. Às vezes o que é que acontece? Poderemos retroceder ali uma semana e depois ao final de 2 semanas, se fizermos tudo certinho, já vamos estar melhor. E vamos assim nesta giga-joga até atingirmos o objetivo. Isto não há uma utopia, nem tudo é perfeito e para termos a rotina perfeita é necessário um nível de organização bastante acima e mesmo o controle e a capacidade para controlar as várias variáveis. Olha, só aqui dando um apelo a vocês. Em relação ao que o Pedro disse da dieta, come um dia porcaria e depois passa uma semana toda a comer, dizer o mesmo em relação ao treino. Não é porque vocês não treinaram hoje que depois o resto da semana toda já não precisam de treinar, ok? Não é porque vocês dormiram mal um dia que o resto da semana toda têm que dormir mal. Aconteceu hoje, põe para trás das costas, já foi, elimina, amanhã dá um novo start. Porque é este nível de consistência é que fará com que vocês tenham melhores resultados. Vocês conseguirem, após uma falha, voltar ao planeamento inicial, é o start para vocês conseguirem ter sucesso nos vossos objetivos. Ao conseguirem fazer isso, os vossos objetivos vão estar sempre mais perto de vocês. Porque têm que ter sempre noção porque a falha vai existir. Vocês vão falhar a qualquer momento. Nós somos seres humanos, nós vamos falhar. Há um treino que vai acontecer qualquer coisa e vocês não vão. É a maneira como respondem a isso é que ditará o vosso sucesso. É no dia a seguir levantarem-se, irem treinar na mesma, depois de comerem bem e de terem uma boa noite de sono. Certo? Exatamente. Só para terem uma ideia, segundo aquilo que era o meu planeamento, ou quando eu realizei esta fase do planeamento, a minha semana de deload era para ser na próxima. Ok? O que é que aconteceu? Eu, como vi que já não estava a ter uma boa recuperação, como não vi que não estava a conseguir ter as horas suficientes a nível de sono, o que é que eu fiz? Antecipei a semana de deload, acabo por ter mais tempo para descansar e próxima semana começo um novo ciclo e vou voltar melhor do que se estivesse esta semana a tentar cumprir e depois, se fosse preciso, a próxima semana de deload não chegava para recuperar. Ok? Isto também é coisas que nós temos que ter em atenção e perceber. E não é por nós. Diz isto. Desculpa ter-te cortado, pensava que já tinhas dito tudo. Temos aqui uma pergunta do Bruno, eu não sei se ele ainda está na live, e queria-te pedir se eu podia, se tu quiseres podes continuar, mas respondíamos a esta e eu tenho que sair, está bem?
Então já estamos aqui a 1h40. O Instagram agora não nos corta. A gente fica a falar. Antes cortava há 1 hora. Responde. Exato, responde que eu depois também respondo. Ok. Eu vou responder. Bruno, estás aqui ainda? Acho que sim, eu vi. Até que ponto é benéfico treinar 2 vezes por dia? Eu vou-te fazer uma pergunta. Para que treinares 2 vezes por dia? Porquê treinares 2 vezes por dia? Quanto tempo vais conseguir manter esses 2 treinos por dia? E que tipo de treino será esse de 2 vezes por dia? Será 2 treinos de força, um treino de força, um treino aeróbio? O que é que seriam treinar 2 vezes por dia? Se for 2 vezes musculação, eu pessoalmente não acho interessante. Acho que a recuperação muscular pode ser afetada. O teu segundo treino, por muito que dês ali um grande intervalo entre os treinos, vai ser sempre um pouco afetado a tua performance. Se for um treino de musculação e um treino aeróbio, se quiseres perder gordura ou se quiseres ganhar massa muscular, eu acho uma boa ideia. Okay? Tem que ser espaçados no tempo. Não sei se o Pedro concorda. Para emagrecer é ótimo. Fazerem de manhã um treino e à tarde outro. Ali com uma boa distância entre os treinos. Não? Era a minha mulher. Como está a ser a minha chamada. Eu disse que não. Pronto. Queria deixar estas perguntas. Pronto, só o treinar 2 vezes ficou um bocadinho vago. Mas se for 2 vezes treinar força, pode não ser interessante. Se for o objetivo for passar o treino de cardio para o treino de musculação, até acho que pode ser uma boa estratégia. Diz-me tua justiça, Pedro. Aquilo que nós temos que perceber, principalmente, lá está, de acordo com o objetivo. Se o objetivo for o emagrecimento, nós no treino de força até vamos diminuir o volume e até poderemos ter um maior volume ali do treino cardiovascular, por assim dizendo, do cardio. Também poderemos optar, ou existem vários tipos de fazer cardio. Existe o cardio intervalado de alta intensidade, existe o cardio contínuo de moderada intensidade e depois pode ter ali uma duração média ou uma duração longa. Aquilo que temos de ter sempre em consideração também é o aporte calórico e depois também a disponibilidade que temos para treinar, porque há pessoas que pode ser viável fazerem 2 treinos separados pelo menos por 6 horas, 4 horas, se for ali, depois dependendo do cardio. Se for um cardio de alta intensidade vai demorar ali mais horas, se for um de baixa intensidade a distância nem precisa de ser tão longa, por exemplo. Se for ali um de moderada intensidade já convém no mínimo ter aí à volta das 4 horas. Para pessoas que não consigam treinar as 2 vezes e só consigam treinar uma, colocar o cardio depois da musculação, porque é a tal situação. Se nós tivermos o aporte de proteína adequado, se nós ingerirmos as calorias adequadas, não há nenhum prejuízo em fazer o cardio após a musculação ou o treino de força. O que é que acontece e o que é que às vezes as pessoas fazem mal? É fazerem antes. Ao fazerem antes do treino, vão acabar por perder depois rendimento a nível do treino. E em qualquer uma das fases, seja a perder gordura, em que o objetivo em que nós queremos perder a gordura, mas manter a massa muscular, não faz sentido nós estarmos a fazer o cardio antes e depois estarmos a tirar intensidade ao nosso treino, porque é a intensidade que vai fazer com que consigamos manter a massa muscular. E se nós realizarmos depois, não vai ter prejuízo desde que nós depois tenhamos a ingestão adequada. Ou seja, porque se nós fizermos um déficit extremista, já não vai ser assim tão benéfico termos ali o cardio após a musculação e só a musculação já vai trazer o gasto necessário para nós conseguirmos perder a gordura. E pode acontecer, se não tivermos a ingerir as calorias suficientes, ou seja, se o déficit estiver extremista, vai afetar e mais a nossa capacidade de recuperação e depois ao longo do tempo vamos deixar de ter rendimento a nível do treino porque não estamos a conseguir recuperar como deve de ser. Claro que há sempre estratégias que podem ser utilizadas. Para quem gosta de estratégias mais extremistas, ter 3 semanas ali em que o déficit é extremista, depois ter 2 semanas, por exemplo, em que as calorias são de manutenção para conseguirem repor ali as reservas de glicogênio e nessas 2 semanas, se for preciso, até podem aumentar ali um bocadinho o volume de treino, mas lá está, aqui já estamos a entrar em estratégias mais avançadas. Eu, por exemplo, em fases de maximizar a perda de gordura, pode haver ou posso colocar ali
estímulos de 2 em 2 semanas, por exemplo, de retirar algumas calorias, mas isto é quando trabalho como? Quando há um processo primeiro em que eu vou terminar com as calorias lá em cima, e isto podem ser na casa das 3.000, 3.500, vai depender. E depois sim, numa fase ali de 8 semanas, 12 semanas em que queremos maximizar a perda de gordura, depois também não se deve prolongar muito, senão a única coisa que vamos estar a fazer é começar a sacrificar massa muscular, ou então fazemos ali, lá está, 2 semaninhas, 3 semaninhas a repor e depois perder de novo, e aí nesse tipo de estratégias até gosto de cortar ali 2 em 2 semanas, porque vai trazer motivação no sentido em que a pessoa começa a ver os resultados a aparecerem mais depressa. No entanto, tenho sempre em consideração depois a ingestão de proteína, que deve estar adequada para não perdermos a massa muscular, o déficit também não ser extremista, e há situações em que até, por exemplo, utilizo ciclos de hidratos de carbono e de calorias, ou seja, que vai haver dias em que vão ter mais calorias e mais hidratos de carbono para termos a tal reposição do glicogênio muscular, e vai haver dias que vão ter menos calorias. Mas lá está, isso já são estratégias avançadas, também não vale a pena estar aqui a falar disto porque as pessoas não vão conseguir aplicar ou saber aplicar. Mas quem acaba por ser meu cliente já experimentou algumas destas estratégias, ele está aí a falar, o Bruno, mas o Bruno é meu cliente e vai fazer aí essa pergunta aí de rasteira, e ele já passou o ano passado na fase do cutting, passou por este tipo de estratégias. Ele está desejoso para voltar à forma que estava no verão passado, então está aí a querer. Ainda por cima teve esse azar, que é atleta de futebol. Mas manter a massa muscular ou mesmo aumentar? Vou-te perguntar novamente. Consegues fazer isso pela vida toda? Treinar 2 vezes por dia? Mas ele está aí a dizer que devido à lesão do joelho não consegue fazer cardio. Mas ele quer fazer 2 treinos de força por dia. Não, acho que não. É isso? Seria isso, Bruno? Deixa-me perceber só aqui para te conseguir ajudar da melhor forma. Porque senão fica aqui como é que se diz? Num espaço em branco e se calhar não Exato. estás a perceber bem aquilo que tu queres. Apenas treino de força e quero perder gordura. Eu não sei se esta está ligada com a questão anterior e de fazer 2 treinos por dia de treino de força. Não consigo fazer muito cardio. Dar aí um exemplo, por exemplo, para quem imagina uma pessoa que só consegue treinar 3 vezes durante a semana e então pode ali optar em um dos dias ou em 2 dos dias realizar 2 treinos, porque ela tem essa disponibilidade e no resto da semana não tem essa disponibilidade. E aí nós conseguimos trabalhar dessa forma, porque depois nos restantes dias nós vamos garantir que haja uma recuperação muscular. Agora, uma pessoa treinar todos os dias ou 6 dias da semana, 2 vezes ao dia, temos de ter perfeita consciência que há determinados grupos musculares que vão ficar comprometidos. Ok? Não vamos conseguir já treinar um grupo muscular 1 vez ou 2 vezes na semana, que acaba por ser a melhor frequência para maximizar o ganho de massa muscular, já vamos deixar ou vamos ter que focar em determinados grupos que queremos desenvolver. Ok? E é isto que nós temos de ter consciência. Nós não conseguimos desenvolver ou maximizar, conseguimos desenvolver, mas não maximizar. Não conseguimos maximizar o ganho de massa muscular de todos os grupos musculares sempre. Isto não é possível e as pessoas têm que ter consciência disso, porque nós, para conseguirmos treinar todos os grupos musculares 2 vezes durante a semana, vai sempre acontecer chegar a determinada fase do ciclo, determinada fase da progressão em que determinados grupos vão ficar para trás, por assim dizendo. Bruno, tentando-te responder aqui de uma forma mais incisiva. Treina só 1 vez por semana, não. Isso é pouco. 1 vez por dia só treino de força, ok? Não tem problema nenhum não conseguires fazer cardio nesta fase. Podes apostar aqui na tua alimentação, ser um déficit calórico, por exemplo, de 300 calorias e mantém a proteína lá em cima, um déficit calórico ainda mais reduzido. Se calhar consegues perder gordura e ganhar um bocadinho de massa muscular. Nós falamos disso aqui um bocadinho
na live, logo lá no início. Mas podes ver isso porque não precisas de fazer cardio para emagrecer. Isso é um mito também, ok? Se tu tiveres as tuas calorias aqui bem, bem, bem geridas e o teu treino bem gerido, vais conseguir de certeza. Kiko Fernandes. E aí também temos de ter atenção a um fator, à questão de ele estar lesionado, então tem que ter uma maior preocupação dele, deve ser em recuperar e não estar preocupado com a composição corporal. Ah, bom, déficit calórico aí o Kiko. O Kiko também teve na outra live. Kiko, mantém sempre o déficit calórico, ok? Treinos ou não treinos, o déficit calórico tem que ser atingido logo com a alimentação. O treino é um bónus, sempre. Okay? Temos que ver sempre um treino como um bónus. É um bónus que nos dá aqui. E pode ser um bónus muito bom que te ajude aí a manter a tua massa muscular. Te ajuda a ficar forte. Em que cresças e não ficas mole. Cresces, em que perdes gordura e não ficas mole. Cresces, ficas potente. Grande Kiko. Bem, acho que por hoje já estamos quase com 2 horas de live. Acho que hoje Já está chega. feito por hoje. Se alguém tiver alguma questão a aproveitar, 1 minuto aqui, contagem decrescendo para terminarmos a live. Obrigado aí à malta que assistiu Olha, à mas live. a live assim, olha, gostei. A definição é na cozinha. Tal e qual, que é para onde eu vou a seguir, que ainda tenho que ir fazer o jantar, senão hoje Estás a ver? vou dormir lá em cima. Organizado. Eu é só chegar ali e dizer assim, amor, já banho de estou a aquecer as tupperwares, está montado para a semana toda. Mais nada, eu é assim, eu é mais naquela situação do controle. Isto é um desafio à minha capacidade de controle, que agora vou cozinhar, bem tranquilo da Controle e vida, organização. cheio de fome e não vou extrapolar na ingestão alimentar. Isto é um alto desafio neste caso ao meu controle, ainda por cima esta semana com menos calorias, estás a ver, não é? É isso mesmo. Pedro, um grande abraço e porta-te bem e vamos ver se vamos fazendo isto semanalmente. Exato, semanalmente, tentar combinar sempre aí uma livezinha. Temos que Se calhar encurtar o começar. tempo, que é para conseguirmos ter mais lives, senão Não temos que. daqui 2 O mal é que há sempre assunto, o mal é que há sempre assunto para falar. se quiséssemos E temos aqui continuar. a falar e eu termos aí. Ou então começar mais cedo. Às 4 da tarde. Se calhar é melhor. Não, obrigado, obrigado, Júnior. Deixar aqui os lanches tudo organizadinho. Obrigado por ter estado nesta live, Júnior. É sempre um prazer. Já a outra teve 2 horas e tal. Tivemos aí e hoje foi mais 2 horinhas. Espero que o pessoal também aproveite este tipo de lives, que acabamos por transmitir muita informação. Também damos vários exemplos práticos e é sempre benéfico. Ficam um bocadinho extensas, mas é a tal situação. Quando estão a cozinhar, quando estão a fazer o aeróbicozinho, quando estão a fazer outra atividade que podem estar ao telemóvel e a ver a live, ela fica também sempre disponível no feed. Próxima semana vamos fazer no feed do Júnior, por isso quem não está a seguir o Júnior, que vá seguir, ok? E obrigado, Júnior, por ter estado presente. Se quiseres dizer aí as palavras finais. Acrescentaste muito hoje. Como sempre. Kiko, chegaste atrasado, ok? Votas no mais cedo, mas chegaste atrasado a esta, por isso não conta. Tá bom? Um abraço, Fabiano. Tchau, tchau. Vai, abraço.